Será que existem provas de que Deus não existe? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Vamos continuar a nossa análise ao livro The God Delusion, ou Delírio de Deus, escrito pelo famoso ateu Richard Dawkins. E o capítulo de hoje é o capítulo 4. Porque é que quase certamente não existe Deus? Chegamos finalmente ao coração deste livro e ao principal argumento de Dawkins. Nas palavras do próprio, este é o capítulo central, onde é apresentado o argumento que para ele prova que Deus não existe. É o momento do checkmate. Checkmate! Vamos então analisar o argumento e, para facilitar, vou utilizar as últimas páginas do capítulo onde o autor sumariza a informação dada previamente. Dawkins começa por dizer que a questão fundamental que inicia este debate é a explicação de como é que seres complexos como nós e tantos outros seres vivos existem. E a resposta, que parece mais óbvia, é a existência de um Criador que desenhou todos os seres vivos. Quando olhamos para um relógio, sabemos que efetivamente ele foi feito por um designer inteligente, nomeadamente um humano. Portanto, a mesma lógica aplica-se a uma ave, ou a um olho, ou a um humano. Mas é aqui que Dawkins apresenta o principal problema desta visão. A hipótese do Criador imediatamente levanta o problema maior de quem criou o Criador. Todo o problema com o qual começamos foi o problema de explicar a improbabilidade estatística. É obviamente nenhuma solução postular algo ainda mais improvável. Nós precisamos de um gancho, não de um guindaste, pois só um gancho pode trabalhar de forma gradual e plausível a partir da simplicidade para uma complexidade, que de outra forma seria improvável. Ora, este gancho, como Dawkins o chama, é a seleção natural e a teoria da evolução, postulada por Darwin. É através deste processo que nós passamos de uma célula simples para um organismo complexo. Eu já referi num vídeo anterior alguns dos problemas que temos ainda com a teoria da evolução e de como quanto mais sabemos sobre ela e sobre o DNA e a célula, mais parece improvável que apenas a evolução seja responsável pelos saltos absurdos de complexidade que são referidos aqui. Para além disso, questões como os organismos evolutivos convergentes, ou seja, exemplos de organismos extremamente semelhantes que evoluíram em habitats completamente diferentes, parecem sugerir que a seleção natural pode não ser a única força a impulsionar a evolução. Mas mesmo não tendo isso em conta, temos dois problemas com este argumento. O primeiro é que a evolução continua a não explicar a origem da vida. Continua a não responder à questão de porque é que existe algo em vez de nada. E para melhor explicar isto, eu deixo-vos com este pequeno clipe do Dr. James Tour, um químico americano. Ora vejam. Before evolution can even start, you have to have that first cell. Nobody has ever made a cell in the laboratory. Nobody's ever even come close, and nobody even has an idea on how to do it. And every year, that target of making a cell becomes more complex. It is time of the gaps. They will insert time in their gaps and say time took care of this. This idea that well, you had billions of years. That's billions of years of trouble. We've not even made a cell. We don't even know how to make a cell, and everybody is thrown off on this thing. And this whole idea of the primordial soup model that everybody hears about in school, which is molecules were in a pond, there were some lightning strikes, those formed the right sort of molecules that came together that formed a cell, the cells came together and formed these organisms that came out of some pool of water. That is the typical model that is actually not just for fourth graders. That is spoken about even in advanced textbooks in the universities. I'm talking about advanced textbooks for graduate students in university. Eu acrescentaria ainda que sabermos os mecanismos pelos quais a vida foi evoluindo não retirem nada a intervenção do Criador. Ou seja, se eu olhar para uma ferradura e descobrir que foi feita com um martelo e utilizando fogo e água, isso não me diz nada sobre o ferreiro que a fez. Assim, ao vermos os mecanismos que acontecem no universo, não me parece que seja possível assumir que sejam eles próprios o Criador. Não devemos confundir um martelo com o ferreiro. Quanto ao segundo problema, é um que também já referi em vídeos anteriores.
Este argumento pressupõe que estamos a falar de um Deus criado, o que não é o caso dos cristãos. Os cristãos acreditam num Deus não criado, um Deus que existe infinitamente, algo que nós não conseguimos sequer começar a compreender. E reparem que este pormenor já é explícito desde o início do cristianismo. Ora, vejam como começa o Evangelho de São João. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Portanto, João começa o seu Evangelho a responder precisamente a esta questão. Deus, a palavra, existe desde sempre. Ele é a fundação da realidade, aquilo que sustenta o universo no seu lugar. Ele é a causa não causada. Depois de tudo isto, Dawkins, apesar de tudo, admite que a seleção natural, como mecanismo, não é aplicável ao universo e indica a teoria do multiverso como a hipótese mais provável para a existência da afinação perfeita das regras da física. Mas tal como também já referi num vídeo anterior que fiz sobre este assunto concreto, esta teoria não tem evidências concretas que a provem, sendo uma hipótese ainda altamente teórica. Mas queria terminar este vídeo com um terceiro problema que o matemático de Oxford chamado John Lennox levanta a este argumento de Dawkins. Ora vejam. I'm getting the message that it's ridiculous for me to believe in a God who created the universe and me because I have to ask who created God. All I'm doing is turning that question round and saying, the universe, you admit, created you because there's nothing else. Well, then who created it? I understand you perfectly. I'm making that we both of us are faced with the problem of saying, how did things start? Yes. I'm saying it's a hell of a lot easier to start with something simple than to start with something complex. That's what complex means. But I don't think so. If I pick up a book called The God Delusion, it's a pretty sophisticated book. It's got lots of words in it. But actually, as I look at page 1, I don't even need to go beyond page 1, I conclude that it comes from something more complex than that book itself, namely you. Como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.